Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sandra Bertotti aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar por que eu não consigo avançar. Quando a gente começa a pensar, é claro que cada um de nós tem sonhos, objetivos, planos, e muitas vezes algumas coisas nos impedem de avançar, de estarmos no próximo nível, de alcançarmos os objetivos que a gente define. E o que isso pode ter de relação conosco, o que pode estar acontecendo, porque quanto mais eu ando, faço as coisas, menos eu consigo alcançar, ou quando eu estou quase conseguindo, eu volto para trás. Existe uma relação que é uma régua, vou falar bem simples, né, de uma forma simplificada em relação a isso, mas só para que a gente possa compreender, que é uma régua narcisista. Essa régua é natural que cada um de nós, todo mundo, tenha o seu lado individual, o seu lado individualista, o lado em que você se preocupa com você mesmo a ponto de não aceitar qualquer coisa por você. Isso é se amar. E quando a gente está em desequilíbrio nesta régua, a gente corre o risco de estar atraindo ou sendo, de certa forma, vítima de pessoas que também estão no oposto do equilíbrio. Então, imagine uma régua de 0 a 10. Uma das pontas próxima de 10 ali, de 7 até 10, é onde existem pessoas que acabam abusando um pouco de relacionamentos, das relações, acabam atropelando os outros sem perceber. E dentro desse ponto, né, desse pico, desse lado, a gente tem ali os narcisistas, até chegar a um ponto, né, de termos ali o grau de psicopatia. Então, narcisistas perversos, aqueles que acabam abusando dos outros e não percebem, ou percebem, mas acreditam que isso é parte do sistema deles. E ao mesmo tempo, do lado oposto, lá no início, 1, 2 até 3, nessa régua, esses números de 1 a 3, por exemplo, é onde nós encontramos pessoas codependentes, ou seja, pessoas que acabam se doando demais, não conseguem falar não, foram totalmente invalidadas desde o início da sua vida, da sua formação como ser humano, e isso gerou um padrão. Então é muito comum que pessoas que estão ali no grau de codependência acabem atraindo as pessoas que são mais abusadoras, porque elas já estão dentro desse padrão, dentro desse tipo de ciclo de funcionamento. O ideal, e até a questão de estarmos conversando sobre isso hoje, é imaginarmos que o caminho que nós precisamos é estar em equilíbrio, no meio da régua, ou seja, próximo lá dos 5 e 6, que é um número em que eu consigo me amar o suficiente para não permitir abusos na minha vida, e ao mesmo tempo eu consigo amar ao próximo como a mim mesma. Então, muitas vezes temos aí uma interpretação equivocada, porque a gente pensa, tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, e a gente acaba muitas vezes em desequilíbrio. Por quê? Se eu amo mais ao próximo, coloco as pessoas antes de mim, antes do meu individual, dos meus sonhos, dos objetivos que eu possa ter, eu estou lá no grau da codependência. Eu amo mais as pessoas do que a mim mesma. Agora, se eu estou, por exemplo, no meio, porque eu estou em equilíbrio, eu consigo me amar, preservar o meu sistema, a minha estrutura, a minha vida, e no que eu posso, no que eu puder, eu compartilho e ajudo ao próximo. E o outro lado oposto também de desequilíbrio é quando você ama mais a si mesmo do que aos outros. Nesse ponto, a gente tem ali na régua do narcisismo algo que começa a ser mais patológico. Então, pessoas que são mais narcisistas, elas acabam atropelando os outros, veem e usam as pessoas como objetos para que ela tenha algum benefício próprio, e ela acaba não amando as pessoas, não tendo empatia por elas, não compreendendo, às vezes, o mal que elas fazem para as pessoas.
E aqui a gente não tem ligação com ações, porque existem narcisistas que ajudam muitos outros, contanto que entre nas suas condições, contanto que os outros façam o que eles querem nesse sentido. E existem os codependentes, que são aquelas pessoas que ajudam muito, não conseguem falar não, acabam se sentindo sugadas, acabam sentindo que precisam ajudar e colocar o outro antes delas mesmas. Então, quando a gente olha para o mundo profissional, por que às vezes a gente tem sonhos e não consegue avançar? Por que algumas pessoas, até aqui nas sessões de coaching, algumas pessoas deslancham, definem o objetivo mais claramente, conseguem se ver mais claramente e é mais tranquilo de seguir um processo. Mas por que algumas pessoas não conseguem se encontrar, não conseguem definir isso dentro delas e definir um objetivo mais claro do que elas realmente buscam? Existe uma grande chance de ter ali uma relação com a codependência. Por quê? Quando a gente está dentro de um padrão de codependência, a gente acaba tendo uma desestruturação do nosso self, do nosso eu, do que a gente percebe como o que é, quem somos nós internamente. No caso do narcisismo, né, a pessoa que está lá na ponta da régua, já tem uma desconstrução do eu. É como se tudo fosse um mecanismo de negociação. E na ponta extrema ali do 7 em diante. E na ponta inicial, do TEA 3, 4, a gente acaba sofrendo tantos abusos, tantas interferências ao longo da vida, acreditando que é assim, que a gente acaba não conseguindo perceber mais o nosso eu. Mas é possível melhorar quando a gente começa a despertar a consciência. Dentro do mundo profissional, se eu começo a perceber o meu padrão, por que eu não avanço? O que eu vou perder com isso? De repente, se eu avançar, eu vou incomodar pessoas ao meu redor? Ou se eu avançar, eu vou ser desleal com o padrão do qual eu fui criado anteriormente? Ou se eu avançar, de repente, eu vou estar mais longe e ser menos aceito porque eu vou deixar de cumprir um papel, que é aquele papel que me cabe dentro do contexto familiar ou profissional. Então, a reflexão que fica neste momento, o que te impede de avançar? E quando a gente pensa sobre isso, não é algo simples, enquanto essa estrutura não for muito bem redesenhada, ou principalmente a compreensão não for muito bem esclarecida, a tendência é que a gente acabe atropelando as coisas, a culpa vem muito grande, a sensação de incapacidade é grande, porque parece que eu não consigo, a revolta vem e o ponto principal neste momento é: calma, respira e se perceba. Qual é o seu contexto? O que você tem de padrão? O que você tem vivido até então, até agora na sua vida? E o que você pode perceber? Se por um momento você pudesse sair de fora da sua cena e se olhar como se você fosse um amigo. E se você pudesse contar a sua história, o que você contaria para as pessoas? O que você observa na sua vida? Às vezes, para a gente compreender o nosso contexto, a gente precisa sair daqui. É como aquela ideia da ilha, né? Eu só consigo ver a ilha na sua totalidade se eu me afastar dela. Aí eu consigo observar onde começa, onde termina, aspectos gerais que no momento em que eu estou inserido ali, eu não consigo observar. Então, muitas vezes, dentro do mundo profissional, por que o meu colega de trabalho avança, tem promoções, deslancha e eu fico estagnado? Ou por que no meu contexto de empreendedorismo eu quero avançar, fazer novos projetos, acabo ficando estagnado? Ou por que eu não consigo decidir o que fazer?
Muitas vezes a gente tem milhares de possibilidades ao redor e a gente não consegue se conectar com nenhuma delas. É como se não fôssemos pertencentes ao meio nesse sentido. Mas o que faz com que você se sinta não pertencente? Então, a reflexão que eu gostaria de convidar você a fazer neste momento: o que realmente você percebe de contexto? O que a tua intuição fala? A nossa mente racional, ela consegue processar informações racionais, a gente raciocina enquanto fala, mas o inconsciente, ele absorve tudo, né? Que é a intuição, que fica ali, aquela pontinha de sensação ou leves pensamentos que vêm de vez em quando, que são jogados na nossa mente e que a gente às vezes não para e não observa. Então, o que eu não estou observando? Tudo aquilo que eu nego me controla. Tudo aquilo que eu me recuso a ver aumenta e me controla, porque é algo que eu não estou acolhendo. Muitas vezes precisamos parar e observar. Aquilo que a gente conta pra gente mesmo, será que é isso mesmo? Será que não é uma forma que eu encontrei de racionalmente explicar algo para que eu assuma a culpa daquilo que nem sempre fui eu que desenhei na minha história? Mas é algo que, de repente, dentro de uma codependência, eu tenho que assumir um papel, porque senão eu vou ser desleal às pessoas que me colocaram naquele papel. Então, qual é o papel que você tem que assumir? A primeira fase para que a gente possa observar isso é, por um momento, tente tirar os pensamentos, as preocupações e separar esse momento para você refletir. Qual papel você tem que cumprir? Você é obrigado a cumprir. Agora, se você por um momento pudesse olhar para a sua vida e definir um papel que você realmente quer cumprir, deseja, é algo que já está em você, que Deus já desenhou dentro de você, um papel que você olhe e fala: eu tenho aptidões, habilidades para fazer isso, por que eu não posso, não me sinto capaz ou não me sinto, na verdade, com autorização para fazer? A capacidade, ela vem com a experiência, estudo e colocar em prática aquilo que a gente estuda. E aí você vai ganhando capacidade conforme as experiências e aquilo que você vai vivendo. Isso é uma questão de construção. Mas a permissão para ser vem de onde? Quem permite inconscientemente que você avance? Grande parte das travas que nós temos é porque talvez nossos familiares ou as pessoas das quais convivemos inconscientemente não acreditam que possamos avançar. Não que a gente não consiga, mas é assim: mas você vai ficar muito diferente disso, e mesmo que as palavras sejam não, vai lá, vai dar certo, ou não seja dito nada, a intenção, nosso inconsciente acaba captando. Só que nem sempre temos consciência disso. A gente só percebe que tem alguma coisa errada, que é meio melindroso, que está estranho, mas a gente não consegue perceber o que está além disso. Então, depois que você parar e compreender qual é o seu papel hoje no mundo profissional, familiar, no seu contexto de relacionamento, em geral, onde você encontra esses conflitos e qual é o papel que você vê que você nasceu para fazer. Qual é esse papel? Se existe um conflito entre os dois, essa discrepância, né? Essa contradição, dissociação cognitiva é que vai fazer com que você trave, porque tudo que é ambíguo gera dúvida. Se eu quero ir para um lado, mas eu tenho todo um contexto de não permissão, como eu vou avançar naquilo? E muitas vezes é um pouco mais complexo do que se imagina, porque não é um detalhe que você ajusta antes de avançar.
Eu trago essa reflexão até porque o processo de coaching, ele é um processo de técnicas para te ajudar a chegar mais rápido no objetivo. Mas o autoconhecimento vinculado ao seu contexto todo da psique humana é importante ter, porque muitas vezes você não se permite avançar por alguns detalhes que possam estar aí travando sua vida e são inconscientes. E enquanto você não ajustar isso em você, como você vai avançar e dar um próximo passo? Muitas vezes, essas travas, elas estão em nós, né, consolidadas durante uma vida, muitos anos. E a gente de longe olha, observa, eu quero alcançar tais objetivos, mas o que segura? Qual é a lealdade emocional que te prende? Qual é a sensação de que eu tenho que estar cumprindo o papel X para estar lá? Uma das formas para você observar isso é olhar o seu padrão, né? Nem sempre a gente consegue observar o nosso padrão de comportamento, mas observe por um momento, se você pudesse descrever um padrão. A gente sempre está condicionado a padrões. Então, como seres humanos, a gente tem padrões diferentes aí, cada um vive um padrão até que algo aconteça, algo faça sentido para que você vá migrando para outro padrão. Então, é uma construção que leva tempo, é algo que nunca vai ser tão simples, mesmo que você tenha insights, né? O salto quântico, ou seja, do nada, essa ideia não faz sentido, eu pulo para outra. Mesmo que exista isso, é toda uma preparação que vai acontecendo para no momento certo o insight vir, que aí é a virada de chave. Então, quando a gente está no meio da régua, né, que é o equilíbrio, aí você consegue sim fazer as suas coisas de uma forma mais equilibrada, buscar desenvolver sem ultrapassar os seus valores e limites dentro do ramo profissional, dos seus sonhos pessoais e empresariais, enfim, de carreira, o que você tiver. Ou a parte relacional, né? Relacionamento com pessoas. Se eu estou do lado oposto, mais do lado 7 em diante, dessa régua do narcisismo, a chance de crescer é rápida, mas a chance de acabar atropelando pessoas, acabar magoando pessoas no meio do caminho, de não percebendo um estrago maior é grande. Agora, se eu estou do outro lado também, se eu acabo me sentindo atropelado pelos outros, se eu acabo me sentindo sugado, eu começo a avançar e parece que sempre alguém chega antes de mim, essa sensação, e ao mesmo tempo, eu tenho que ajudar, se eu não ajudar, como que eu vou me desenvolver nisso, né? Alguém tem que fazer, e você acaba assumindo papéis que não são os seus, porque alguém precisa fazer, não porque é algo que você nasceu para fazer ou algo que você quer fazer, quer desenvolver. Então, o desequilíbrio, né? Sempre o codependente vai atrair narcisistas, e narcisistas vão buscar codependentes. Se você percebe que em algum momento os seus relacionamentos são um pouco abusivos, se perceba. O caminho para ajustar isso é você começar a se valorizar mais. Valorize ali os seus ideais, valorize os seus sonhos, quem é você? Né? Não podemos esperar que as pessoas valorizem a gente por aquilo que elas acham que nós somos, porque as pessoas são diferentes. Vamos encontrar pessoas boas, pessoas ruins, e cada um vai olhar para nós com a projeção delas, porque a projeção é o que eu imagino do outro. Então eu imagino um ideal, seja bom ou ruim, olho para a pessoa e vejo as características que fazem com que ela se encaixe no meu padrão de projeção.
Se eu olho para ela e projeto, essa pessoa aí, é boazinha demais, então vou pisar. Essa pessoa aí, não, essa pessoa é encrenqueira demais. Nossa, essa pessoa aí vou difamar, né? Então, é isso que nós precisamos observar e compreender. Qual é o nosso papel? Como nós temos nos comportado? Como as pessoas nos veem? Algumas pessoas, elas vão olhar para nós e vão observar, ter respeito, conseguir ver quem nós somos além das projeções. Isso é ter empatia. Então, as pessoas que têm mais empatia vão observar isso. Mas algumas pessoas não têm empatia, não vão conseguir observar você como um ser humano completo. Então, dentro dessa escala também, as pessoas que estão lá no nível 7 em diante, ou 8 para frente, o narcisismo, não têm a empatia, não conseguem se colocar efetivamente no lugar do outro, não conseguem ver o outro. Elas definem algo na mente e acreditam que as pessoas são assim. E do outro lado oposto, temos os codependentes, que são pessoas que têm empatia, se colocam no lugar do outro, aí acabam se sensibilizando mais e por isso acabam abrindo mão de si mesmos para equilibrar o sistema. E por que esse assunto é tão importante dentro do mundo profissional? Porque existe uma tendência de que pessoas mais narcisistas ocupem cargos maiores, acabem virando chefes, líderes, e essas pessoas ocupam cargos maiores. E existe uma tendência também que os codependentes acabam se sacrificando muito dentro do mundo profissional, exercendo suas funções em desequilíbrio. E existe o meio termo, que é o ideal, que é o 5-6, ou seja, é o equilíbrio, que é a relação saudável. O que é a relação saudável? Pensa que você dá o mesmo tanto que você recebe. Você troca, essa troca de carinho, de atenção, de respeito, de companheirismo, de funções, de repente trabalhos que são feitos ali. Um conta com o outro, contanto que ninguém se coloque em risco. Por quê? Se eu me dou além do que eu posso, daqui a pouco eu não tenho mais para doar. Da mesma forma, se eu só recebo e não contribuo, daqui a pouco as pessoas não vão querer que eu esteja perto, porque a fonte seca. Eu só recebo, acabo virando alguém avarento, só retenho para mim. E também o oposto eu me dou muito, dou e acabo não conseguindo receber na mesma proporção. E esse desequilíbrio, por mais que a gente tenha ali questões de a fonte vem de dentro de nós, é o Espírito Santo que está ali dentro do nosso coração, que faz a gente ter o amor que vem de Deus, né? Deus é amor, é Deus que preenche nossos corações de amor. Mas se eu estiver em um ambiente desequilibrado, você vai se sentir ou sugado demais, que é o caso dos codependentes, ou você vai, se você não tem tanto amor verdadeiro no seu coração, a tendência é que você acabe sugando muito e desequilibre o sistema. Uma coisa que é importante compreender: a doação, dar para o outro, tem relação com a integridade. Às vezes eu posso dar um tempo, dar coisas, fazer favores para os outros com a intenção de troca, com a intenção de posse. Se eu fizer isso para a pessoa está na minha. Eu gero uma troca, eu gero uma dependência daquilo, a ponto da pessoa se prender a mim e ela se sentir na obrigação de estar ali ou de se vincular. É como se fosse um laço, né? Um laço do passarinheiro, uma amarra em que a pessoa
fez às vezes um favor para você e ela vai cobrar aquilo a vida toda porque ela fez aquilo para você. Então, para você perceber relacionamentos mais tóxicos, perceba se você sente culpa, você se sente culpado ou responsável por algo que parece que você não sabe direito o que fez, mas você recebe a culpa que os outros colocam. A chance disso ser tóxico é muito grande. E o oposto também, quando a gente pensa no amor, né? Vamos imaginar, o que é o amor verdadeiro? Se eu consigo equilibrar o meu sistema, estar em equilíbrio, nem me doar demais, nem receber demais, eu estou em equilíbrio, não vou colocar o meu sistema em risco. Nesse sentido, eu consigo doar, ajudar o outro, sem esperar nada em troca, porque eu não estou me colocando em risco quando eu faço isso. Agora, se eu estou num sistema em desequilíbrio, existe essa questão, eu vou trocar com alguém, mas eu faço algo esperando aquilo que é a expectativa minha, e não aquilo que o outro consegue dar. E aí que vem a grande frustração, carregada de mágoa, de uma sensação de frustração, incapacidade, de descontentamento. Por quê? Porque aí quando eu troco algo com alguém baseado naquilo que eu tenho de expectativa, a pessoa raramente vai conseguir cumprir, porque cada um tem uma estrutura diferente. E nós temos projeções, a gente projeta o nosso ideal no outro. A gente projeta que a pessoa vai suprir algo em nós que às vezes a pessoa não vai suprir, porque a pessoa não existencialmente ela não foi feita para suprir algo em nós. Quando a gente vai compreendendo, tendo autoconhecimento, amadurecendo, a gente vai percebendo que basicamente cada indivíduo é único. Você precisa buscar em Deus, a fonte criadora, né? O Espírito Santo que preenche nossas vidas, nosso coração, nosso consolador, quem nos orienta, e buscar em nós. Você precisa ser um ser completo em si mesmo. Isso é fundamental. E olhar para o outro não como alguém que vai preencher e te fazer feliz, ou você quer fazer a pessoa feliz. Não, o outro é um ser também individual, que está à parte de você, e essa pessoa pode estar ao seu lado, mas cada um precisa ter as suas fontes individuais de preenchimento. E para que você consiga observar isso, essa busca de autoconhecimento, é preciso começar a olhar para si mesmo. Ah, mas como que isso funciona? É um passo a passo. Quando você se permite observar mais, e aí a gente entra naquela escala, né, de cinco fases de mudança, de percepção. Hoje existem esses estudos que falam que 80% da população está no primeiro nível de consciência. Esse primeiro nível é como se você acreditasse que tudo está interligado, você é misturado com o sistema. Não tem o que fazer, é assim mesmo, é o Deus destino, né? O que a gente vê na Bíblia, que Deus fala, vocês que ficam aí dando suas vidas para o Deus destino, adorando Deus destino. O que é isso? É você aceitou um sistema cultural, um sistema que você não questiona, você simplesmente aceita como é. Você aprendeu assim, então você acredita que aquilo está certo. Então 80% das pessoas ainda estão neste nível de o jeito que tem que ser, vai ser. E existe uma confusão entre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e essa inconsciência praticamente, porque é um primeiro nível de consciência, que é onde você acha que tudo é do jeito que tem que ser. E não, Cristo vem para nos dar transformação de vida. Ele fala, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Isso é nosso culto racional, ou seja, eu preciso observar, refletir, o que eu tenho vivido? Eu vou ler os textos bíblicos, o que eu consigo aplicar na minha vida?
Não somente textos bíblicos, mas o que me agrega, o que é edificante, o que me faz ser alguém melhor a cada dia. Como que na prática isso funciona? Então, o primeiro grau de consciência, primeiro nível, é o nível em que estou no piloto automático. Eu aprendi aquilo, eu acho que se eu fizer algo pelos outros daquela forma é amor, mas nem sempre é amor. Às vezes é uma obrigação, às vezes é algo que eu faço porque tem que fazer, eu cumpro um protocolo. Só que a partir do momento que você começa a observar, eu faço isso com amor? Porque se você fizer de tudo, né? A gente vê na palavra de Deus, se você fizer tudo por amor, tudo sem amor, aliás, se você der os seus bens para a pessoa mais pobre, se você morrer em favor de alguém, se você não tiver amor verdadeiro, isso não vale de nada. O que é o amor verdadeiro? É a integridade. Eu faço porque eu quero fazer, eu faço porque está dentro de mim, flui, eu vou lá e faço. Se eu não faço com amor, será que vale a pena fazer? Porque se você faz algo por obrigação, você faz, ok. Mas o que você sente quando você faz aquilo? Eu sou obrigada a fazer tal coisa, essa função, porque não tem quem faça. E aí você acaba reclamando de ter que fazer aquilo. Mesmo que seja algo voluntário ou uma função que não tem nada a ver com o seu perfil dentro de uma empresa, por exemplo. Ou uma função dentro de um relacionamento que você vê que as funções estão trocadas. Então, para observar melhor, você faz com integridade. Tudo que você faz com amor verdadeiro. Quanto mais a gente se percebe, mais fácil vai ser de você ir aparando as arestas, reconstruindo o seu self, ajustando o que precisa. Então, observe a partir de agora como uma tarefinha de casa, né? Uma função, uma atividade que pode fazer a diferença no seu dia a dia. Tudo que eu faço, isso que eu estou fazendo é com amor? É o meu melhor? Mesmo que não seja o suficiente para alguém, é o melhor que eu posso fazer por essa pessoa, considerando todo o seu contexto que você tem nas mãos? Será que relacionamentos que não agregam valem a pena estar ao seu redor, dentro do seu contexto? Somos como copinhos, né? Não dá para colocar tudo aqui dentro. A gente tem que pegar no seu copinho e ir trocando, colocar coisas boas, aquilo que não faz sentido, ter o desapego, eliminar, colocar mais coisas boas, edificantes, eliminar o que não faz sentido e assim ir todos os dias reconstruindo, ajustando, transformando quem você é. Não sei se isso faz sentido para você, mas quando a gente tem um apego, é até interessante imaginar, é como se fosse o apego é como se fosse uma prisão, é como se fosse uma adoração a algo que não faz sentido, porque tudo tem que fluir. Aquilo que eu tenho de apego me aprisiona, é como se fosse adoração ao apego, é algo que está amarrado, eu não consigo me desapegar, mas não é porque aquilo faz bem, é porque eu tenho costume daquilo, sejam comportamentos, pensamentos, regras, a etiqueta de mas o que a pessoa vai achar. Então, quem é você de verdade? Quem você está trabalhando dentro de você para ser? É interessante porque quando a gente observa, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me ajusto, mais eu quero melhorar, menos eu falo das pessoas, menos eu reclamo dos outros, porque eu estou preocupado em mudar a mim mesmo, em buscar a minha autotransformação, a mudança que Deus fala, né? Transformai-vos a vossa mente, né? Porque isso é um culto racional a Deus. Cristo vem para nos transformar. E até que ponto a gente reconhece e recebe essa transformação? Até porque
a fé, né? A fé não é só você ouvir algo, você acreditar, mas é você colocar em prática, em obras, porque a fé sem obras é morta. Então não adianta eu acreditar, receber um conhecimento, uma orientação, mas na prática mesmo, o quebrantamento que o Espírito Santo vai fazendo dentro de nós, quando a gente pede para que Ele venha e transforme, a gente pede para que Deus a gente dá autorização para que Deus venha e vá transformando nosso coração. Isso a gente vai sentindo no processo. Quanto mais a gente se entrega, pede para que Deus traga as ferramentas certas, mais Ele vai transformando. Agora o coração endurecido, acha que já sabe tudo, acha que a vida é assim e se mantém rígido nisso, acaba perdendo a bênção que é você começar a tirar as escamas dos olhos, né? Deus vai tirando cegueiras espirituais, vai fazendo com que a gente contemple, passe a ver o contexto e as situações de outra forma. Então, a comunhão com Deus é fundamental nesse processo. Eu respeito muito a sua fé, não sei qual é a sua fé, eu creio muito em Deus, tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, e independente da religião, né, nesse sentido, é a fonte, sabe? Quando você se conecta com a fonte, com Cristo, é você e Deus. Você não precisa provar nada para ninguém, você precisa provar. Aliás, o seu coração é provado por Deus, é Ele quem tem que, em tudo, te aceitar, trabalhar em você, e consequentemente você vai ter uma vida cada vez melhor, uma vida com um testemunho cada vez melhor. Ninguém é um ser perfeito, ninguém, só Cristo foi perfeito, porque Cristo foi o único que não pecou diante do Pai, porque Ele estava ligado o tempo todo com Ele. Então, quanto maior a nossa ligação com Deus, mais Ele vai dando força, esclarecimento e discernimento. Né? A Bíblia fala que se você precisa de sabedoria para lidar com as situações, peça, que Deus não vai negar isso para você. Então, neste momento, se você se sente travado de alguma maneira, peça que Deus te dê discernimento, sabedoria. Vá aos poucos limpando o seu caminho e aceite a mudança, aceite a transformação, porque às vezes a gente pede, busca uma mudança e a gente não está pronto para receber. Então, na transformação do nosso coração, na busca de autoconhecimento, de desenvolvimento humano em geral, imagina, você precisa compreender que amanhã você vai ser uma pessoa diferente de quem você foi hoje. Para que você alcance seus sonhos futuros, você precisa imaginar que lá, quando você alcançar aqueles determinados sonhos, você não vai mais ser a mesma pessoa que você é hoje. Então, que tipo de pessoa você tem sido hoje? Reconhecer quem você é o principal ponto. Aí, a partir desse ponto, vamos para o segundo ponto. Como eu faço? Quem eu quero ser? Será que eu estou tendo comportamentos? Será que eu estou aceitando algo que quando eu for aquela pessoa ali no meu ideal futuro, essa pessoa aceitaria isso? Então, por que eu estou aceitando? Já comece a agir a partir de agora, como se você já fosse essa pessoa que você quer ser. Não é uma projeção de futuro, eu não vivo o presente, eu estou no passado ou no futuro. Não. Olhe para o futuro, porque os seus objetivos te ajudam a refletir em quem você tem sido hoje. E saiba que é um conjunto de coisas. A gente precisa se preparar para estar ali naquele momento do alcance do seu objetivo. Porque se você não estiver preparado, Deus pode vir e te dar, e você olha aquilo e vai ter por 1, 2 dias e pode correr o risco de perder, porque se você não estiver preparado para cuidar daquilo que Deus confiou nas suas mãos,
Você não entendeu nada. Então é nesse sentido. Ou seja, se preocupe em ser, se preocupe em, no meio do caminho, na caminhada, ir se transformando, porque não é o que você vai alcançar lá na frente, é quem você está sendo dia a dia, quem Deus está modelando em você, né? Somos como vaso nas mãos do oleiro. Então, quando a gente olha para essa passagem, é incrível. Deus vai lá, faz de você um vaso. Se o vaso tem uma pequena trinca, Deus vai e quebra, e a quebra dói, a desconstrução dói. E quanto mais você amolece o coração, né, um barro mole é mais fácil de ser moldado. Então, quando você aceita a mudança que Deus traz, aceita essa transformação de vida, Deus te modela em outro vaso. E muitas vezes Ele vai te fazer um vaso totalmente diferente daquele que você foi antes. Porque é Deus que sabe, Deus é quem controla tudo. E compreender isso, compreender a diferença do que Deus faz por nós, o que é dele e o que é nossa função, te ajuda a separar um pouco, né, essa ideia que as pessoas têm de misturar tudo. Porque Deus é soberano, Ele que controla o tempo, as circunstâncias, oportunidades, mas Ele controla também, se você permitir, a transformação interna que Ele quem traz. Agora, a sua função é ter autorresponsabilidade, fazer tudo o que estiver ao seu alcance com amor, da melhor maneira possível, de forma que você consiga melhorar a cada dia e busque a integridade com você mesmo. Se você faz algo por alguém, você realmente se importa com a pessoa? Ou você só está cumprindo o protocolo? Como você cuida dos sentimentos daquela pessoa? Será que Jesus, estando ali no seu lugar, agiria dessa forma como você tem agido? Então, a maior referência que nós temos é Jesus, porque Ele era duro quando precisava ser, Ele amava quando demonstrava amor a ponto de quebrar leis e regras, porque para Ele o amor é acima de tudo. Ele estava acima de leis, acima de todo o contexto de obrigações, porque para Ele a sinceridade, a estar 100% presente ali é o fundamental. E também ser o 100% sincero, porque Deus, Ele é um Deus justo e um Deus amoroso. Deus não é cúmplice, Deus não vai atuar junto a favor da injustiça, de forma alguma. Tanto que a Bíblia fala, né? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai acrescentar o restante. Então, o reino de Deus, o que Deus coloca como leis, regras, o amor, o cuidado, a sinceridade, e coloca ali, né, a questão de que Jesus é dono de tudo, Ele é nosso Senhor, Salvador. E quando a gente começa a compreender a profundidade disso, compreender que nós somos falhos e que a gente carece dele o tempo todo, faz com que a gente identifique o que é nosso, o que é da função de Deus, o que é nossa função. E a justiça é o dia a dia. É justo comigo aceitar abuso? Não. É justo com o outro eu acabar abusando da pessoa? Também não é justo. Então, o que é a justiça? A justiça é diferente da igualdade. Eu posso distribuir, de repente, benefícios, distribuir funções para pessoas de uma forma igual para todo mundo. Mas cada um tem uma capacidade, um contexto diferente. A justiça é fazer a justiça considerando todo o contexto daquele ser, daquele indivíduo. Então, é por isso que não existe uma fórmula mágica. Existem leis, regras, mas existe a flexibilidade do amor que Cristo dá através do discernimento, que é isso que Ele coloca no seu e no meu coração todos os dias. É por isso que compreender isso e descansar em Deus a gente não está no controle, não é você que controla as circunstâncias ao seu redor.
você controla o que é a sua função de execução, de desenvolvimento, mas é Deus quem controla a sua vida, a nossa vida. E quando a gente reconhece isso, Deus vai ajustando nossos caminhos. A Bíblia fala: reconheça o Senhor e Ele alinhará suas veredas. Então, não sei se isso faz ou fez sentido para você. Você pode buscar mais conhecimento, mais informações. E se você gostou, dá um like aqui, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal para receber mais informações. Então, desejo que Deus abençoe a sua vida. Agradeço por você estar aqui. E escreva aqui nos comentários o que você achou, o que você tem de opiniões. E é muito bom poder interagir e conversar com vocês. Então, espero que isso possa, de alguma maneira, agregar na sua vida e trazer um pouquinho mais de reflexão e de informações e de transformação de vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.